Olá, amigos da história, estou de volta. João Goulart, ou Jango, como ficou conhecido, assumiu a presidência do país com a renúncia de Jânio Quadros, governando o Brasil de 1961 a 1964, quando foi então deposto pelos militares. Ocorrido em 31 de março de 64, os adversários do governo de Jango, militares e políticos conservadores, assumiram o poder. Esta ação pretendia, entre outras, depor o presidente João Goulart, acusado de comunista. Uma vez que os militares assumiram o poder, Jango se refugiou no Uruguai e morreria no exílio. Faleceu em Mercedes, na província de Corrientes, Argentina, no dia 6 de dezembro de 1976, quando estava exilado após ser deposto pelo regime militar de 1964. Jango faleceu aos 57 anos, vítima de um ataque cardíaco. No entanto, muitos dizem que ele foi envenenado, foi assassinado. Em 2013, no governo Dilma, que também é da esquerda, a Comissão da Verdade decidiu fazer uma exumação do corpo de Jango para averiguar se ele foi envenenado ou não. Sendo assim, Jango foi sepultado 2 vezes. É este o vídeo de hoje, a história de Jango. Pega aquele cafezinho e vamos para o vídeo. João Goulart assumiu a posse da presidência no dia 7 de setembro de 1961, com a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 61. Os militares e a UDN, União Democrática Nacional, contudo, se posicionaram contra sua acessão à presidência. Por outro lado, Jango teve grande adesão das camadas populares, como a classe operária, os sindicatos, os estudantes. Quando então assumiu a presidência, o país estava destruturado, marcado por crises políticas e econômicas. Assim, Jango pretendia transformar o país, renovando a Constituição e, sobretudo, propondo as reformas de base nos setores educacional, fiscal, político e agrário, tal como a reforma agrária, reforma tributária e reforma eleitoral, como, por exemplo, o voto para analfabetos, a reforma universitária, entre outras reformas que estavam em seus planos. No entanto, suas ações foram controversas, de modo que o país, em 1963, atingiu um nível altíssimo de dívida externa e inflação, aproximando-se de 74%. Vale lembrar que esta inflação alta foi decorrente também do governo anterior de Juscelino Kubitschek. João Belchior Marques Goulart nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, no dia 1º de março de 1919. Ele nasceu na mesma cidade que Getúlio Vargas nasceu. Filho de Vicente Rodrigues Goulart, coronel da Guarda Nacional e fazendeiro, e de Vicentina Marques Goulart. Era o mais velho de 8 irmãos. Desde pequeno, recebeu o apelido de Jango. Foi aluno do Colégio Marista de Uruguaiana, cursou Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduando-se em 1939. Depois de formado, voltou para São Borja e se dedicou às atividades agropecuárias. Em 1945, após ser deposto, o presidente Getúlio Vargas passou a redigir em São Borja, sua cidade natal, época em que fortaleceu a amizade com Jango. Convidado pelo amigo, Jango entrou para o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Em 1947, Jango foi candidato a deputado estadual. Foi o 5º candidato mais votado. Colaborou ativamente para a vitória de Vargas na eleição presidencial de 1950. Jango foi eleito deputado federal, sendo o 2º mais votado no Rio Grande do Sul. Em 1951, Jango assumiu o cargo, mas logo pediu licença da Câmara para assim assumir a Secretaria de Interior e Justiça, na gestão então do governador Ernesto Dornelas, primo de Getúlio Vargas. Em 1952, Jango retornou ao Rio de Janeiro quando reassumiu sua cadeira na Câmara.
Em junho de 53, foi nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio para resolver a grave crise dos trabalhadores, que, insatisfeitos com os salários, organizavam greves apoiados pela União Democrática Nacional. Exigiam um reajuste de 100%, mas enfrentavam a reação dos empresários. O reajuste de 100% foi finalmente assinado, como exigia a classe trabalhadora. No dia 23 de fevereiro de 1954, depois da trágica morte de Vargas, o ministro foi forçado a renunciar. Em 1955, Jango foi eleito vice-presidente do Brasil na chapa de Juscelino Kubitschek, na coligação PTB e PSD. Na época, os votos eram separados e Jango teve mais votos que Juscelino. Nas eleições de 1960, com o apoio da UND e de pequenos partidos que lançaram a dobradinha Jânio e Jango, saiu a vitória. Empossados em janeiro de 1961, Jânio Quadros como presidente e Jango como vice assumiram um país marcado pela crise econômica, pela inflação, pelo déficit da balança de pagamentos e pela acumulação da dívida externa. Jânio Quadros, buscando uma aproximação com os países socialistas, restabeleceu as relações com a União Soviética, assumiu a defesa do regime de Fidel Castro, condecorou em Brasília o líder comunista Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, o que aumentou a desconfiança ao seu governo. No dia 25 de agosto de 1961, enquanto João Goulart estava na China, ao lado também de comunistas, Jânio Quadros renunciou o cargo de presidente. De acordo com a Constituição, Jango deveria assumir a presidência. Porém, houve um veto militar à posse de Jango, acusado então de comunista. Tal fato desencadeou uma aguda crise política militar que se prolongou por vários dias. Registraram-se em diversos pontos do país tumultos e greves em favor da posse de Jango. O Congresso Nacional propôs então uma solução negociada para a crise e foi promulgado o ato institucional que estabelecia o parlamentarismo no Brasil, restringindo dessa forma os poderes do presidente. No dia 7 de setembro de 1961, depois de 12 dias de ameaça de uma guerra civil, Jango assumiu o poder. Tancredo Neves, do PSD de Minas Gerais, ministro do governo Vargas, tornou-se primeiro-ministro. A crise econômica do país contribuía para aumentar a instabilidade política. Em 1962, o ministro do Planejamento, Celso Furtado, lançou o Plano Trienal para conter a inflação e retomar o crescimento econômico, mas o plano fracassou devido à falta de investimentos externos. A confusão, o caos e a desordem marcaram o governo de Jango. O país estava em um círculo crítico. O governo era obrigado a aumentar constantemente os salários, que eram corroídos pela inflação. Em 1962, atendendo às reivindicações dos trabalhadores, foi criado o 13º salário. Em 1963, a inflação chegou a 80%. A tensão do país chegou ao ápice no dia 13 de março de 64, quando então o presidente Jango promoveu um comício popular na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde reuniu uma multidão e, independente da aprovação do Congresso Nacional, anunciava a desapropriação de terras, a reforma agrária, encapações de refinarias. Exigia também uma nova Carta Constitucional que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. 6 dias depois, os grupos de oposição de São Paulo lideraram uma passeata que reuniu mais de 300 mil pessoas, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
No dia 31 de março de 1964, as tropas do exército ocuparam as ruas das principais cidades do país. Com a vitória do movimento militar de 64, João Goulart foi deposto e teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Depois do movimento que derrubou o presidente Jango, o alto comando revolucionário, composto pelo general Costa e Silva, pelo brigadeiro Correia de Melo e pelo vice-almirante Augusto, assumiu o poder e impôs ao país o ato inconstitucional número 1, que fortaleceu o poder e centralizou a administração. Terminava o populismo e se instalava no Brasil uma república autoritária, com um longo regime militar que se prolongou até 1985. Jango, na época, enfrentou uma crise muito forte em seu mandato. Foi também acusado de comunista, foi acusado de estar do lado da esquerda. Em 6 de dezembro de 1976, com apenas 57 anos, Jango nos deixou em sua fazenda em La Vila, na cidade argentina de Mercedes, na província de Corrientes, vitimado por um suposto ataque cardíaco. Como a pedido da família, o corpo de Jango não foi submetido a uma autópsia na época antes do seu sepultamento. Cerca de 30 mil pessoas compareceram ao funeral, apesar da censura imposta à imprensa pelo regime militar. No entanto, existem suspeitas por parte de familiares, colegas da política e outras personalidades de que Jango teria sido assassinado, envenenado por agentes da Operação Condor. Em 26 de abril de 2000, o ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, afirmou que os ex-presidentes Jango e Kubitschek foram assassinados no âmbito da Operação Condor e pediu investigações sobre suas mortes. No dia 27 de janeiro de 2008, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria com o depoimento do ex-agente do Serviço de Inteligência uruguaio, Mário Neira Barreiro, que declarou que o ex-presidente foi envenenado por ordem de Sérgio Fleury, delegado do Departamento de Ordem Política Social, DOPS. A autorização teria vindo do presidente da época, Ernesto Geisel. Em junho do mesmo ano, uma comissão especial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul divulgou um relatório afirmando que são fortes os indícios de que Jango foi assassinado de forma premeditada com conhecimento do governo Ernesto Geisel. No entanto, em maio de 2010, após investigar por 2 anos as circunstâncias da morte de Jango, o historiador Luiz Alberto Muniz Bandeira afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que a teoria do envenenamento não conduz com a verdade, acusando a família de Jango de endossar suspeita na tentativa de obter indenizações do governo. Segundo, então, o historiador Luiz Alberto Muniz, Jango não foi assassinado, não foi envenenado, morreu mesmo vítima de um ataque cardíaco. Em maio de 2013, a Comissão Nacional da Verdade decidiu pela exumação do corpo de Jango para realizar então exames com o intuito de verificar a verdade sobre a morte do ex-presidente. A exumação foi realizada no governo de Dilma Rousseff, que, assim como Jango, também é da esquerda. A exumação foi marcada para o dia 13 de novembro de 2013. A equipe contou com a participação de membros da Comissão Nacional da Verdade e de peritos da Polícia Federal, que foram responsáveis pelas análises técnicas. Especialistas forenses da Argentina, do Uruguai e de Cuba, países com mais experiências no tema, completaram a força-tarefa. A portaria publicada pela SDH no Diário Oficial da União garantiu à família do ex-presidente João Goulart participação e acompanhamento em todas as ações do grupo de trabalho.
O trabalho de exumação do corpo de Jango durou cerca de 18 horas. No entanto, o resultado foi inconclusivo quanto à causa de sua morte, pois a substância que haveria causado o possível envenenamento do ex-presidente poderia já haver se deteriorado caso Jango tivesse sido envenenado. A urna com os restos mortais do ex-presidente foi coberta com a bandeira do Brasil e de São Borja, quando deixou então o cemitério do Jardim da Paz antes de ser levada para Brasília. Após ser realizado todo o processo, o corpo de Jango foi sepultado novamente em sua cidade natal. Sendo assim, o presidente Jango foi sepultado 2 vezes. Também em 18 de dezembro de 2013, quase 40 anos depois de sua morte, o Congresso Nacional, reunido em sessão simbólica, devolveu simbolicamente o mandato presidencial de Jango. A sessão teve a presença da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente da República e da viúva de Jango, Maria Tereza Goulart. Deixa aí nos comentários, você acha certo ter exumado o corpo de Jango após quase 40 anos de sua morte, sendo que é óbvio que não tinha possibilidade de encontrar vestígios de envenenamento, caso ele tivesse sido envenenado? Deixa aí nos comentários, eu quero saber, você acha certo ter exumado o corpo de Jango? Ter perturbado o túmulo de Jango? Deixe aí nos comentários. Caso tivesse suspeita do presidente tivesse sido assassinado, vítima então de um tiro ou de uma facada, aí tudo bem, eu concordo plenamente em fazer a exumação do corpo. Acredito que não precisa nem ser um perito profissional, pois quase 40 anos depois da morte de uma pessoa, fica muito difícil saber se ela morreu envenenada ou não. Mas deixe aí o seu comentário. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei.